E aí galera, tudo bem? Pois então, questionei novamente ali aos amigos do Insta, do YouTube, né, qual o assunto que eles gostariam que eu falasse, e sugestionei aparelhos ideológicos ou aparelhos ideológicos. Não, desculpe, aparelhos psicopolíticos ou aparelhos ideológicos. A escolha foi aparelhos ideológicos. Esse assunto ele não surge do nada. Eu recebi uma visita de um amigo agora no final de semana e esse amigo veio me mostrando vários vídeos e ele me falava: Alisson, tu não tá enxergando o que tá acontecendo? Né? Ele, quem tá ligado aí nas notícias deve ter evidenciado que houve diversas manifestações a favor de uma intervenção militar no país, aqui em Porto Alegre, no quartel ali da Andradas, né, principal ali, teve uma galera bem doida reunida ali na frente, deu quebra-pau e tudo mais, e a gente tem verificado muito que há uma questão ideológica muito forte, as pessoas elas estão muito alienadas, muito lunáticas, e, e várias situações aí que tem desencadeado isso. Então é uma questão bem ideológica. E esse meu amigo me fala: Alisson, tu não vê que tem uma forte ligação com a religião, tudo isso? E é verdade. Então eu vou tentar falar um pouco sobre o aparelho ideológico do Estado. Eu falo de início que esse assunto ele é bem delicado e também não é minha área. Eu não pretendo fazer um trabalho acadêmico ou sei lá, eu acredito que nesse momento que nós estamos vivenciando é interessante a gente trazer, mesmo refletir, trazer alguns conhecimentos que foram produzidos apenas para reflexão mesmo, né? Então eu não quero saber de crítica aí do pessoal da filosofia se vierem a verificar alguma inconsistência no que eu vou falar, até porque eu vou trazer um pouco do trabalho do nosso querido e amado Althusser. Ele é um filósofo europeu, se não me engano, francês, e esse livro, né, que ele produziu foi lá na década de 70, e ele tem uma matriz marxista, ou seja, ele pensa a sociedade em matriz de dominação, de classes, uma classe dominando a outra, e ele vê o Estado como um aparelho dominante da sociedade. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte: existe um aparelho estatal, administrativo, que são as instituições, políticas, jurídicas, administrativas e de repressão, a polícia, o exército e tudo mais que envolva aí essa área. E existe um outro aparelho, que é o aparelho ideológico do Estado. Esse aparelho seria a escola, as instituições, né, tanto privadas quanto públicas, as instituições. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: eu vou elencar aqui os aparelhos do Estado que ele classifica. Então nós temos aparelhos religiosos, as igrejas, as instituições religiosas, nós temos aparelhos culturais, nós temos aparelhos políticos, jurídicos, ideológicos, mas enfim, não me estendendo muito para o vídeo não ficar muito longo, ele vai falar muito sobre a questão escolar, por exemplo. Ele vê a escola enquanto um reprodutor da estrutura social dominante. O que isso significa? A escola ela sempre intencionou assujeitar, fazer com que o indivíduo que dela saísse formado um cidadão que obedecesse às leis e à ordem instituída. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que essas instituições elas têm por característica tentar manter e reproduzir a ordem social. Então, se algum determinado grupo ele almeja dominar, ter todo o poder de determinado território, ele precisa tomar conta desse aparelho ideológico, que é a imprensa, que é os meios de comunicação, a religião, a escola. E olha que interessante isso, como isso cai muito bem a gente pode pensar aí, fazer uma ligação muito legal com o bolsonarismo, no sentido em que o bolsonarismo, ele nasce e ele tem uma repercussão muito grande, principalmente nos meios religiosos, ou seja, entre os evangélicos,
entre também uma grande minoria, mais uma grande parcela de católicos, e os evangélicos eles são hoje muito fortes no Brasil, eles têm, sei lá, mais de 30%, quase eu acho, 30% da população, e também lá no início, desde o início do mandato do Bolsonaro, a gente tem visto o quê? Uma forte repressão no sistema educativo, no sistema educacional brasileiro. E qual é o principal foco de ataque do bolsonarismo? É justamente as ciências humanas e as ciências sociais. Ou seja, eles vêm com todo um discurso ideológico que é formular, olha como dá pra fazer uma ligação bem legal aqui. Existe um ideólogo, olha como ele é chamado, ideólogo do bolsonarismo. Ele é a mente por trás de tudo, né, o que rondou a questão da ascensão do Bolsonaro enquanto um presidente aí no país. E o nome dele é Olavo de Carvalho. Ele tem mais de 1 milhão de inscritos lá no canal do YouTube dele. Ele já é um velho bem louco, desde os anos 80. Ele se autodenomina filósofo, entretanto ele possui até a 4ª série, não que isso desmereça, né, quem não tem algum estudo, mas a gente entende que para te exercer o mínimo de uma profissão, se autodenominar daquela profissão, tu tem que ter um determinado conhecimento daquela área. Eu, por exemplo, leio bastante, sou autodidata, sei lá, na área da psicologia, e nem por isso eu me autodenomino um psicólogo, né? Então, ele se denomina filósofo. Lá na década de 80 tinha um harém lá na casa dele, e ele é muito charlatão. Ele lidava com astrologia, ele tinha um harém de mulheres, então já saiu diversas situações aí, a filha dele falando que não deixava, eles não permitiam que eles fossem à escola e tal. Ele tem uns pensamentos absurdos também, dizendo que de tudo aí, das vacinas. Lembra que eu falei das teorias da conspiração lá? O cara é mestre em teoria da conspiração. E ele também fala muito, e ele então se tornou esse ideólogo, essa pessoa, um cara que influenciador, né, intelectual de tudo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Olha que doido isso. E ele também de Carvalho. Então, enquanto a gente vê então que há uma forte ligação, o bolsonarismo faz uma forte ligação nesse aparelho ideológico, é através da religião, através dos meios de comunicação, ou seja, diversos youtubers de extrema direita que passaram a legitimar o discurso do Bolsonaro, e ele por isso tem uma questão de imprensa muito forte, né? E eles tentam justamente, o Olavo de Carvalho ele fala muito em que existe uma conspiração dentro das universidades e coisa arada e tal, e eles meio que tentam deslegitimar, né, todo o conhecimento que é produzido na área das ciências humanas e sociais por causa disso, e cortaram bolsas de estudo, cortaram diversas situações, ou seja, eles querem reproduzir uma determinada, eles têm como se eles almejassem reproduzir uma determinada ordem social, eliminando o pensamento dual, né? Uma discussão plural, algo que está, né, garantido para nós constitucionalmente isso há muito tempo, né? Então, sei lá, vou deixar um pouco aí essa reflexão. Não sei se esse vídeo ficou muito legal, mas eu acho bem interessante esse assunto, e agradeço aí a galera que está acompanhando, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, tchau, tchau.